Amados, nós passamos duas etapas. Primeiro foi a abertura, aquela introdução, depois tivemos essas aulas até agora, e que traz uma visão da necessidade, enfim, falamos sobre visão realmente do chamado de Deus, das coisas de Deus, mediante a palavra, os textos, enfim, do desenvolvimento do Evangelho, da obra de Deus. Hoje nós vamos falar, amados, sobre assuntos fundamentais e decisivos sobre a vida da Igreja Viva. Então, esses assuntos eles não são, digamos assim, um tema que ele desenvolve até o fim. Eles são assuntos, estão me entendendo? Que eles geram a vida da igreja. Então, não é uma sequência assim, corrente, ele é assuntos. Termina um, começa o outro. Amém? Então, são aqueles que podemos dizer com preeminência, aqueles que são mais necessários de nós entendermos para o desenvolvimento tanto da vida espiritual como o desenvolvimento da igreja. Então, amados, essa primeira parte aqui, primeiro, conhecendo a nossa identidade pessoal e espiritual. Sei que já nós tocamos nesse assunto, mas vamos agora assim estender um pouco mais, porque é uma das coisas que são mais necessárias para a vida de um ser humano, ele saber exatamente quem ele é, sua identidade. Senão as pessoas, como nós temos no mundo, que nós vamos falar, estão perdidas no mundo. Por quê? Porque elas não sabem quem são, por que são. Aí cada um pensa de um jeito, cada um acha de uma coisa, ou algum não acha nada. Algum está vivo por estar. Amém? Isso. Tá. Não saiu aí. Então vamos lá. Primeiro, conhecendo a nossa identidade pessoal e espiritual. As 4 perguntas do ser humano. Todo ser humano, ele faz essas 4 perguntas mesmo sem fazer. Bem, Zé, vem na paz. Já vai chegar a folha para você. Então, tudo que eu vou passar aqui vai estar nas folhas. Então, aqui só está o assunto, mas não tem o conteúdo, porque o conteúdo está nas folhas. Então, as 4 perguntas do ser humano, todo ser humano que vive na Terra, 4 perguntas que todos fazem sem fazer, e alguns fazendo mesmo. Mas no dia a dia isso gera, roda, vive. Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu faço aqui? E para onde vou? Quem sou eu? É a identidade. De onde eu vim? O que eu faço aqui? Para onde vou? Parece que são 4 questões de pouca importância, mas é o que determina decisões da vida do ser humano. Rumo, direção, até mesmo da pessoa se situar e saber o que quer da vida e buscar algo para ela mesma, porque se ela não tem identidade, isso é mais ou menos como uma folha
que você solta, ela senta, você sopra, ela levanta de novo. Estão entendendo? Ela não tem lastro, ela não tem alicerce da sua própria existência, estou falando. E é o que gera, muitas vezes, descontrole, pessoas que saem fora da curva na questão da vida, do proceder, da forma de viver, de se relacionar com as outras pessoas. E com Deus nem se fala, então. Por quê? Porque eu estou aqui ouvindo macaco. Estão entendendo? E daí estou macaqueando por aí. Fazendo macaquice por aí. Não vou para lugar nenhum. Morreu, acabou. Estão entendendo? Então, tanto faço eu viver como não, tanto faço eu me socializar de uma forma adequada ou não. Tanto faz eu matar 5 ou me matarem, pouca coisa, pouca diferença faz. Tanto faz eu trabalhar bastante ou eu roubar para não trabalhar. Então influencia muito. Então começa, quem sou eu? Quem é você? Claro, você vai dizer, não, eu sou Paulo, eu sou Maria, eu sou João. Sei disso, mas não é essa a questão. Quem é você neste mundo como ser humano? Quem é você? Quantas pessoas dariam uma resposta certa nas igrejas? No mundo, então, não se pergunta, porque, enfim. Então, quem sou eu? Se eu estou aqui nesse mundo e eu não sei quem sou, ou eu acho que sou isso, acho que sou aquilo. Estão me entendendo? Como isso vai fazer com que eu viva de acordo ao princípio que eu fui gerado? Estão me entendendo? Para desenvolver a minha vida que seja conforme deveria ser. Como? Quem sou eu? Você já se perguntou na vida também, você que é crente, que é cristão, já se perguntou quem é você? Já duvidou da tua identidade? Você já acreditou que é filho, sei lá, de macaco, de quem mais, né? Porque aí a questão, ela vai longe. O homem saiu da água, virou um macaco, do macaco voltou para a água de novo, depois saiu de novo. E aí, quando viram que não fechava, que essa teoria não fechava, porque não tem macaco na jaula abrindo a porta e dizendo, agora eu sou gente, me tira daqui. Põe lá aquele outro lá que está lá na árvore, aquele é macaco ainda, mas já sou gente. Aí inventaram 2 tipos de homens, né? Mas foi depois. Quer dizer, você busca um subterfúgio. Estão entendendo? Você busca tentar algo para que esse algo condiza com o que você está narrando, pensando, né? Ou da tua própria existência. Então, quem sou eu? Quem é você? O que você responderia para as pessoas se perguntasse quem é você? Não é verdade? Quem é eu? Quem somos nós? Então, quem sou eu? Um ser criado por Deus à sua imagem e semelhança. Quando você pega essa identidade, eu sou um ser criado por Deus à sua imagem e à sua semelhança. Isso está lá em Gênesis. Estão me entendendo, amado? Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança o criou, macho e fêmea. Também não criou meio a meio. Estão me entendendo, amados? Criou homem e mulher. Então, para deixar bem claro, não existe 3 sexos. Isso aí, uma pessoa diz que é o terceiro,
outros apoiam. Estão me entendendo? Mas não existe homem ou mulher. Estão me entendendo, amado? A vida sexual de cada um, entre quatro paredes e entre a cabeça, cada um pode fazer o que quiser. Estão me entendendo? Nós preferimos seguir a fé e Jesus para alcançar a eternidade. Mas o homem é livre. Estão me entendendo? Não. Enfim. Cada um, se quiser se atirar num peral também, é o problema de cada um. Estão me entendendo, amados? Agora, o que é certo? O certo é isso. Então, nós viemos de quem? Nós viemos de Deus. Ninguém conseguiu contradizer a Bíblia até agora, a ciência, e prevalecer contra a Bíblia. Cada vez que a ciência se levantou contra a Bíblia, passou-se os anos e a própria ciência descobriu o que a Bíblia narrava como verdadeiro. Então, a Bíblia nunca mudou, mas a ciência, com respeito à Bíblia, muda a cada década. Amém? Consegue entender isso? Porque a verdade está em Deus, não está na ciência. A ciência estuda aquilo que é necessário, enfim. Mas a verdade, ela está em Deus. Quando Jesus disse que eu sou o caminho, sou a verdade, porque ele está se referindo a todas as coisas que são criadas, geradas por Deus, e a própria palavra, o próprio evangelho, a própria palavra que ele ia falar. Então, amado, nós somos o quê? Um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Identidade. Amém? Nós temos a semelhança de Deus em nós. Agora, para o cristão, então a nossa identidade é fortalecida. Quem somos nós agora como cristão? Porque aqui é o povo, é todas as pessoas. Quem somos nós como cristãos? Somos filhos de Deus. Porque tem as criaturas de Deus. Então, mas isso é para o cristão, mas no geral, nós somos um ser, que é o ser humano. Mas somos um ser criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Então, saiba muito bem, não deixe nada tirar de você, destruir, a tua identidade, porque se alguém destrói a tua identidade, destruiu você. Estão me entendendo, amados? Quando você já não sabe mais quem é, te tiraram a identidade, você já não sabe mais para onde vai, e nem o que fazer, nem como viver. Estão me entendendo? Porque se nós tivéssemos a nossa identidade fortalecida, que somos todos criados por Deus, não iríamos matar um ao outro, mas até Caim já matou Abel. Estão me entendendo, amados? Então, desde o princípio, não parou para pensar. Então, poderia matar o macaco, a onça, o tigre, né, o sabiá, mas não um homem. Conseguem entender? Mas essa é uma das questões que falta muito no ser humano, identidade. Então nós somos criados por Deus à imagem e à semelhança de Deus. Como cristãos, somos quem? Somos filhos de Deus, herdeiro dos céus. Não estamos aqui para herdar as riquezas da terra. Isso Deus nos dá como bênçãos. Amém, amados? Mas estamos aqui para herdar o céu. Alguma questão, se quer fazer um comentário, alguém na faculdade, nos colégios, na rua, no trabalho, sobre essa questão, alguém que pensa diferente, você já chegou a falar com alguma pessoa, ou, entre aspas, discutir com alguma pessoa sobre essas questões? Para você essa identidade era clara? Não era? Se tinha dúvidas? Alguém que está aqui já acreditou algum tempo da vida que tinha vindo do macaco?
Mas as pessoas que não nascem na igreja estão estudando, porque para passar na prova vai ter que colocar, né? Deu para entender? Sabemos quem somos ou não? Porque senão até o diabo ele vai tentar colocar dúvida de quem somos. Fala, Rogério. Em relação a quem eu sou, muita gente envolve a profissão, né? Quem tu é? Sou advogado, sou metalúrgico, por aí vai. Pois é, e é uma questão que não é correta. Se a pergunta for para nessa área, né? Sim. Qual a sua profissão? Mas quem você é? Não. Quem eu sou não é minha profissão, não. Mas é uma verdade, uma realidade que muitas pessoas acabam associando. É uma associação. Então, amados, nós temos que, porque não é vir aqui e passar coisas, questões necessárias, e você só ouvir. Você tem que ouvir e digerir, receber, sair daqui sabendo, eu sou uma criatura que foi criada, gerada por Deus. Então, se perguntar no sentido geral também, não no sentido humano, quem é o teu pai? O chimpanzé, que é o maior? Não, teu pai é Deus. Amém, amados? O gorila. Não o gorila, né? É maior ainda, né? Então, quem sou eu? Um ser criado por Deus, a sua imagem e semelhança, e isso ninguém muda. Fala aí. A questão que o irmão falou na questão da profissão, tem muita gente que fala também, eu sou filho do fulano, eu sou filha da ciclana, por também se identifica. Identificação de filiação, de descendência, que os judeus, eles, até hoje, eles, no caso, vivem essa forma também, porque no tempo de Jesus era mais ainda, mas até agora, porque como os judeus têm os nomes muito parecidos, agora mudou mais, mas antigamente, no tempo de Jesus ainda, tinha muita gente com o mesmo nome. Então eu sou o José, filho de Antônio, neto de Sebastião. Tá, tudo bem então, tá. E você? Não, quem mandou dizer foi o José, filho de Joaquim, neto de Pedro. Tá, conheço. Estão me entendendo? Era essa forma de eles se conhecerem. O sobrenome deles vinha da geração. Então aqui também, né? Aí faz a gente lembrar de outra história. Quem é da Serra dos Gregório aqui? Ninguém? Você é filho do fulano? Serra dos Gregório é lá no município, hoje era Esmeralda, agora é Pinhal da Serra. Você é de Pinhal, não é? Tô só uma cara de Pinhal. E como nós morávamos no barracão do outro lado, só subia o morro, descia e ia para o Pinhal da Serra, descia no rio. Pelota? Não era o Pelota, ali era o Bernardo José. Descia, subia. Aí tinha um daqueles fazendeiros que foi o juiz chamou ele lá para depor, na época de testemunha. Aí chegou lá, ele dispara lá, cavalo, aquela coisa toda, né? Diz: o senhor é o senhor Sebastião da Silva? Ele: não, senhor, sou da Rosa. Não, mas aqui, ó, seu nome é Sebastião da Silva. Não, sou da Sebastião da Rosa. Mas como? É que ele era casado com a Rosa. E por isso também, né? Lá no interior também se usava muito esse tipo de identidade, né? Ele era fiel.
A Silvia é casada com outro. Com outro. Já lembrei de outra história, mas não vou contar, não. Então, só no intervalo. Então, amados, vamos em frente. De onde eu vim? Continua as perguntas que todo ser humano, a maioria não sabe de onde veio. De onde eu vim? Eu vim do pai e da mãe. De onde eu vim? Eu vim de Deus. Nós saímos de Deus. O salmista disse assim: o Senhor me conheceu antes de eu ser formado no ventre da minha mãe. Estão entendendo? O Senhor me conheceu antes de eu ser formado, de eu existir no ventre da minha mãe. E o Senhor costurou, o Senhor fez, o Senhor moldou meus ossos, meus nervos, enfim, a minha vida no ventre da minha mãe. O Senhor me fez ali, mas me conheceu antes. Então, amados, de onde eu vim, nós saímos de Deus. Deus nos gerou no ventre da mãe. Consegue entender? Então de onde eu vim, estou nesse mundo, mas eu vim de onde? Eu fui gerado aonde? Ergueu-se uma pedra e eu estava ali embaixo, era uma rã, era uma formiga, sei lá eu. Não, eu vim de Deus. Amém, amados? Agora, então, tenho identidade. Quem eu sou? Eu sou um ser humano, mas um ser humano criado por Deus. Agora, de onde eu vim? Eu vim de Deus. Eu saí de Deus. Mas aí a terceira pergunta vem agora para mostrar qual é a nossa missão de ter vindo de Deus, de ter sido gerado por Deus. Por quê? Deus gerou e jogou no mundo para estar por aí. Estão entendendo? Como uma aranha, como um pássaro. O que eu faço aqui? Porque se a pessoa não sabe qual é agora a sua identidade missionária, a missão da vida dela nesse mundo, o que eu faço aqui? Está perdida. Estão entendendo, amados? Não consegue ter um entendimento claro, límpido, na memória, na mente, na visão, da responsabilidade dela de estar aqui na terra. Eu fui jogado. Ninguém é jogado. Então, o que eu faço aqui? Cumprir a missão que Deus me confiou e encontrar o caminho de volta à casa do Pai. Quando nós entendermos isso, amado, parece uma coisa tão simples, mas ela é muito profunda. Quando nós entendemos que nós saímos de Deus para cumprir uma missão, nascemos aqui na terra, é a semelhança de Jesus, estão me entendendo? Nós saímos de Deus para termos na nossa vida aqui, cumprir uma missão nessa terra e, cumprindo a missão, a encontrar o caminho de volta à casa do Pai. Quer dizer, nós saímos de Deus, então a pergunta é para voltar para Deus. Então coloque na sua cabeça, hoje como igreja, que você saiu de Deus para voltar para onde? Qualquer caminho que te afaste deste propósito, arranca da tua mente, expulsa demônio que está colocando, expulsa amigo que está colocando também, faz qualquer coisa para você não se perder nesta vida. Porque quem não está trabalhando para voltar para Deus está perdido. E é essa palavra que Jesus falou. Eu vim para salvar o perdido, porque saíram de Deus e se perderam do caminho. É por isso que
Aí você tem que começar a entender, que você começa a pegar a Bíblia, tudo vai fechar. Por isso Jesus disse, eu sou o quê? O caminho. Então vocês têm que vir para mim, que eu conduzo vocês de volta à casa do Pai. Deus não jogou o ser humano no mundo, estão me entendendo? Para depois morrer por aí e não sei para onde. Não. Se é coisa criada por Deus, é coisa que Deus ama. Porque Deus sempre faz com maior carinho. Tudo perfeito, estão me entendendo? Então nós saímos de Deus para realizar uma missão, que essa missão também tem a nossa aprovação da nossa vida, somos provados, amém? Por Deus aqui nessa terra, ver se nós vamos ser obedientes a Ele para poder voltar para Deus, senão a gente não volta. Então aqui Deus deu o livre-arbítrio para nós, mas nos deu o caminho de volta, amém? E aí o nosso teste é, vamos pegar o caminho ou não? Vamos pegar outro. E aí a culpa é nossa, porque o caminho Deus mandou, amém? Mas mandou Jesus depois para mostrar o caminho para nós voltarmos para Deus. Por isso que ninguém volta para Deus a não ser Jesus, porque Ele é o caminho para voltar. Amém, amados? Então nós não podemos, duas coisas, nós precisamos cumprir nossa missão. Amém? Mas nós precisamos, cumprindo a missão, encontrar o caminho e não se perder dele. Não pegar o atalho. Os atalhos são os maiores problemas. Aliás, problema da vida do homem se chama atalho. Amém? Querer cumprir a missão procurando atalho, voltar para o Pai procurando atalho, resolver as questões do mundo aqui, as questões nossas de casamento, as questões familiares, questões financeiras, as questões de briga, desentendimento com o vizinho, questões humanas, procurando atalho. O atalho vai sempre nos levar a nos perder mais profundamente ainda, vai nos levar para o meio do mato, não é mesmo? Mas quase todo mundo não quer pagar o preço de encontrar o caminho e caminhar por ele. Acha meio longo. Por isso que muitos crentes se desviam. Se todos que se batizassem passassem por esta aula, amém? Eu creio que a maioria não ia mais se desviar da fé. Mesmo passando luta, mesmo tendo problema, talvez até dentro da igreja, porque a pessoa sabe a sua identidade. Estão me entendendo, amado? Sabe o que está fazendo aqui, o que tem que fazer. E não é difícil. Pode, todo mundo. Nessa questão da onde eu vim, nós como pessoas, como seres humanos, Deus fala a Jeremias, antes ainda te formaste, antes ainda de ser formado, ele já nos conhece. Então eu acredito que se todos nós tivermos uma vida com Deus, independente de tudo que o mundo passa, que as pessoas passam, nós temos um relacionamento com Deus antes, porque ele diz a Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, ele já conhecia, né? Ele nos conhece. Então, nós temos que ter a certeza da nossa vida, da nossa ligação com Deus, o DNA de Deus em nós. Né? E até o final a gente vai conseguir vencer essa batalha da nossa vida, que é, para uns é de um jeito, para outros é de outro jeito. Mas eu olho muito essa questão de Jeremias. Que são essas batalhas que você fala, aquela que querem nos tirar do caminho. Então, como que eu posso saber que eu estou tendo comunhão com Deus, vivendo com Deus, quando eu estou andando no caminho? Porque fora do caminho não tem essa comunhão com Deus, tem um chamado. Amém? As pessoas ouvem, mas a pessoa não anda com Deus, não caminha com Deus.
Porque o caminhar com Deus está em caminhar por esse caminho que é Jesus. Amém? Chamado também em hebreu de novo e vivo caminho, que é o caminho dos santos. Mas alguém quer fazer algum comentário? Pode levantar a mão aí e fazer a sua pergunta, não volte com dúvida. Então o que eu faço aqui? Cumprir a missão que Deus me confiou e encontrar o caminho de volta à casa do Pai. Então, e a quarta é para onde eu vou? Porque as perguntas, quem sou eu? De onde vim? O que eu faço aqui? Para onde eu vou? Para alguns e para muitos nós somos que nem os pássaros, os animais, morreu, acabou. Porque o animal não sobra nada dele. Ele só tem o fôlego de vida. Estão entendendo? Morreu, acabou. Não tem alma. Não sai nada do animal para ficar aí num lugar ou outro, vagando, ir para o céu ou para o inferno. O animal não acontece nada. Isso é com o ser humano que é criado à imagem e semelhança de Deus. Tudo que é do céu é celestial. Tudo que é da terra é terreno. E agora eu te pergunto, nós somos celestial ou terreno? É uma questão que a gente nunca pensa nisso. Nós não somos terreno, mesmo vivendo na terra, porque a nossa alma, ela sai e ela volta para Deus. Estão me entendendo, amado? Porque somos celestial, criado por Deus. Os animais todos são terreno, coisas terrenas. Morreu? Morreu. A árvore morreu? Morreu. Estão me entendendo? A árvore morreu, não tem alma. O porco morreu, a vaca morreu. Volta o espírito, né? A alma não. Só se ela tiver purificado para voltar, né? Mas, claro, nós estamos aqui. Quando eu falei, eu já estava pensando nisso. E você está de ouvido afinado. Claro, nós que somos cristãos, vamos voltar sim. Mas não é todos, né? Não é todos, porque a vida aqui é a alma. Quem não está nesse caminho de volta, não volta. Mas ok. Mais alguém? Então, amado, para onde eu vou? Eu vou para o céu, volto para a casa do Pai, ou eu não volto mais para a casa do Pai? E qual é o caminho se não for a casa do Pai? É o caminho do inferno. Jesus mesmo falou que há dois caminhos. Amém? O do céu e do inferno, da vida e o da morte. O da perdição e o da salvação. Então, amados, não tem terceira opção, que nem os católicos que colocam purgatório. Purgatório não existe. Na Bíblia não fala em parte nenhuma, nem menciona. Isso aí foi criado, a gente sabe o porquê, mas não vou entrar nesse assunto. Enfim, cria uma coisa para combater outra. Não é também que nem os espíritas, que a alma fica vagando, depois reencarna de novo até se aperfeiçoar. Ao homem foi ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Amém? Ao homem foi ordenado morrer quantas vezes? Uma. Vindo depois o juízo. Então não tem reencarnação, não. Então, amados, quem sou eu? Um ser criado por... Levantou a mão. Uma dúvida. A minha mãe, ela ia no centro espírita, essas coisas. E depois de um tempo, ela via também baixar alguns espíritos. Na verdade, seriam demônios. Eles explicavam no negócio espírita que essas pessoas estavam perdidas, vagando, e que elas queriam só achar um rumo, digamos assim. Eles ajudavam aquele espírito a se libertar, digamos assim. Como é que funciona a pessoa que baixa, né? Depois que ela parou dessas coisas, ela ainda pode ser usada como demônio, algum tipo? Como é que é? Pessoa que... baixa espírito, né? Tá, a que recebe o espírito. Isso. Que recebe... Aí no caso, a minha mãe, por exemplo, ela parou com isso. Ela não vai mais, não foi.
mas ela não é mais suscetível, digamos assim, daqui a pouco é algum demônio, alguma coisa tipo. Se manifestar nela? Mesmo que ela não esteja mais indo, claro que é. Enquanto uma pessoa não tem Jesus, a porta ainda está aberta para a ação do mal. Não quer dizer que toda pessoa sem Jesus ela seja possuída. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que ela é suscetível à ação do mal e também de entrar também e possuir. Fala, pastor. Se a qualquer momento, né, tá sujeita. Porque as pessoas, eu sei pela mãe, né, pela mãe que foi muito nessas coisas, a mãe, ela teve muita luta, né, para libertar ela, foi, né, graças a Deus ela foi liberta. Mas, quando a pessoa se converte, o mal não toca mais nela, mas fica cercando, porque o diabo não aceita perder aquela discípula, aquela pessoa que serviu a ele. Por isso que quem se converte, ela tem que se converter de verdade, para ter a proteção total de Deus. Imagina uma pessoa, ela não participa mais, mas ela está sujeita a qualquer momento à manifestação do mal na vida dela. Ele vem cobrar, ele vem dizer, olha, você é minha e vai ser minha, enquanto Jesus não estiver na vida dela. Né? E aí entra muito os pactos que fez. Porque ela fez pacto, talvez jurou a servir aquele espírito, deixou entrar, né? Fez aliança. Na verdade, amadas, nós também levamos muito pouco a sério, quando falo nós, o total da cristandade, dos cristãos, amém? Dos crentes. As questões de aliança. Deus começou a trabalhar com o ser humano através de aliança, porque é uma coisa muito forte, para qualquer lado, uma coisa que muda a vida das pessoas, para qualquer lado, questão de aliança. Então nós sempre temos que estar atento com o que falamos, amém? Com o pacto que nós fazemos. Então, por exemplo, irmão, se ela fez pacto, ele vai cobrar o pacto. E se ela não entrar na aliança, na nova aliança com Jesus, ela ainda está por aí só, ela quebrou, entre aspas, ela deixou essa aliança com os demônios, mas ela não tem uma outra aliança, ela ainda tem o pacto, ele pode vir cobrar e possuir ela de novo. Então, ela só vai se liberta ao passo de que ela faça uma outra aliança com alguém maior. Está me entendendo? Fazer com alguém menor, quem tem mais poder, chega e invade. Lembra que Jesus disse que, lá em Lucas, quando um espírito entra em um homem, mas na verdade ele começou a falar antes sobre espera eu achar o início agora. Falo tanta coisa que às vezes as coisas somem da cabeça. Assim, quando um valente guarda armado a sua casa, tudo está em segurança nas suas mãos. Porém, sobrevindo mais valente que ele, tira-lhe a armadura, as armas, né? Joga para fora e toma conta da casa. Depois ele fala aí, que consegue, né? Quando um demônio sai aí de uma pessoa, que é expulso, ele vaga aí pelas regiões. E um dia ele diz assim, não achei outro corpo para entrar, vou voltar lá na minha casa. Já te dou, vou voltar lá na minha casa para mim ver como está. Você está ocupado ou não? Chegando lá, disse Jesus, encontrando arrumada, varrida, porta aberta, sem ninguém, ele vai e chama mais 7 espíritos pior que ele, para todos ir morar ali. Estão me entendendo? Naquela casa. Então, quando Jesus fala o mais valente, não tem ninguém mais poderoso que Jesus. Então, quando a pessoa faz uma aliança com Jesus, ela está protegida pela aliança de tudo.
até do próprio Satanás, o próprio diabo. Estão me entendendo? Não tem ninguém mais valente, mais poderoso que Jesus. Então ela fez uma aliança com demônios, fez, com entidades, fez. Agora ela desfaz essa aliança, se ela se converte, a pessoa desfaz a aliança e faz uma aliança com Jesus. E aí a casa está ocupada, Jesus mora ali. Estão me entendendo? E não adianta ela vir cobrar aliança mais, porque foi rejeitada e tem alguém mais poderoso. Mas como falou a pastora, o que acontece então? A pessoa se converte, mas essa pessoa vai ter que orar bastante, jejuar bastante. Estão me entendendo? Porque ela fez pacto e esses demônios vão ficar ao derredor, buscando uma oportunidade, querendo de volta. E aí essas pessoas sempre que foram muito envolvidas, porque alguns é pouco, mas aquelas que foram usadas, fizeram pacto com o mal, na verdade fica aquela questão que eles querem voltar. Daí a luta dela para se manter é constante. Tem que orar bastante, jejuar bastante, pedir ajuda de oração sempre, porque eles vão tentar derrubar ela, aprontar, fazer alguma coisa. Sim, exatamente, pastora. Eu ia fazer justamente esse gancho. Que muitas vezes até as pessoas que estão dentro da igreja, acontece que elas não se libertaram, elas mesmas, não deixaram ser libertas, e acontece de manifestação dos demônios ainda dentro da igreja, depois de batizadas, tudo acontece porque a pessoa não deixou ser liberta. E batismo não é sinônimo de salvação. Batismo, ele perdi a palavra agora. Não é prática, não é ação, é uma outra palavra. O batismo, o que ele causa, é um simbolismo. Ele simboliza a morte da velha vida e o renascimento da nova vida. E ali você faz a primeira aliança com Deus. Prometo te amar e te servir em todos os dias da minha vida. Então ela entra em aliança. Mas se essa pessoa não se converteu de verdade, ou se ela foi de novo lá buscar. Estão me entendendo, amado? Ela voltou, não, ficou na igreja, mas um dia ela voltou lá de novo. Ou renovou o pacto com Satanás de novo. Porque daí não é a questão do maioral, aí é a questão da vontade própria nossa. Então tem muitas coisas, ela se converte, mas Jesus entra dentro dela, ela não fecha a porta para o mal, ela deixa a porta aberta. E aí se manifesta de novo. Mas se ela continuar com Jesus, vai repreendendo esse demônio, ele vai saindo, como ele vai perdendo as forças também, enfraquecendo também, aí é uma questão de uma guerra espiritual até vencer. E tem coisa que tem que guerrear. Tem como vencer. Como a nós mesmos. A pessoa se converte, ela tem um vício, seja o tipo que for, né? E que ela vai ter que guerrear 6 meses, 1 ano, 10 anos, até vencer. Estão me entendendo, meus amados? É de Jesus, mas ainda tem. Deu para... Deu. Pastor, só uma palavra. Uma das coisas que funciona muito é o pedido de perdão. Nossa, isso funciona muito bem. Mas é o princípio, Vera. É o princípio. É o princípio, só que muitos não fazem, né? Eles saem da macumba, vão para a igreja, mas não fazem esse pedido de perdão, falando de mim, não estou falando dos outros. Porque o que é... Eu ia para o centro e quando Jesus um dia se deparou comigo e falou, eu sou o caminho, muito claro, eu parei com tudo, daí eu parei de disse, então tem que vir algo na minha vida. Eu disse, se o Senhor existe, me ajuda. Eu pedi perdão com 3 meses que eu estava dentro da igreja, Jesus me batizou com a Espírito Santo, mas foi uma decisão de eu dizer, Pai, eu errei de todas as coisas que eu fiz, eu não conheço que errei. E esse pedido de perdão na minha vida foi a minha libertação. Mas o que é uma salvação? Qual é os, podemos dizer, itens que envolve a salvação? A conversão, melhor dizendo, né? Começa pelo perdão. Confessar. Se não confessa, se não confessa,
Mas, por que também que às vezes a pessoa se batiza, mas continua com problema? Porque ela não pede perdão e não perdoa. Não as coisas novas, as coisas velhas. Então, o que acontece quando nos convertemos? Aceitamos Jesus, mas aquele é um ato. Senhor, perdoa os meus pecados, me purifica de todo o pecado, peço perdão. É pedir perdão a Deus, é receber Jesus, amém? Na vida e se batizar, que daí é um ato mostrando ao mundo que agora é uma nova vida, é obedecendo o mandamento de Deus. Mas a salvação entra pelo pedido de perdão e por receber Jesus na vida, amém? Crer em Jesus como Senhor e Salvador da vida, que é a pergunta do batismo. Você crê em Jesus de todo o teu coração? Creio. Amém? Então, o pedido de perdão e a liberação do perdão tem que ser sempre. Nós não podemos colocar questões para dizer que nós não vamos perdoar. Estamos entendendo? Ou que eu não posso perdoar. Porque perdão não é sentimento, é decisão. Amém? Eu já falei algumas vezes, amados, e não gostaria de voltar a falar, porque faz muitos anos, mas há muito tempo atrás, aí eu fui muito perseguido pela liderança minha aqui do Estado e até nacional. E completamente injusta, porque eu nunca fiz nada, que eu trabalhava, foi questão política. E eu não sou político nessas questões. Mas atingiu a nossa casa. Atingiu toda a casa, atingiu a igreja, porque... E não foram eram muitas pessoas. Tentaram denegrir o meu nome, mas não pegou. Porque há 8 anos eu era coordenador estadual de escolas bíblicas. Todo mundo me conhecia. Quem me conhecia não eram só os grandes pastores, eram as igrejas do estado todos. Estão entendendo? Conhecia, né, a minha idoneidade. 8 anos eu viajava o estado, criando escola, fazendo seminário, todo ano. Então não pegou. Mas eu sei até quem escreveu. Depois virou meu amigo, amém, tá bom. Estão me entendendo, amado? Mas eu sei, a gente descobriu. Tudo bem, mas aquilo me magoou, me feriu tanto, porque eu não esperava que na igreja, eu já não era, amado, eu não era criança na fé. Se eu estava todo tempo já trabalhando na diretoria estadual, como o diretor estadual, coordenador do departamento bíblico, de escolas bíblicas, eu não era mais criança, mas me avisavam, olha, cuida, porque sempre tem em todas as igrejas, em todas, infelizmente, tem questões aí política, e foi quando me convidaram para fazer parte do conselho estadual, e eu fui eleito, e ali nasceu dali. E eu não ligava, eu não digo, olha que os peixes grandes engolem os pequenos, não. Porque eu sempre fui espiritual, eu não fui político. E aí quando aconteceu, me magoou, me feriu tanto, que eu não consegui digerir. E isso atrapalhou a minha casa e atrapalhou a igreja naquele tempo. E atrapalhou muito minhas filhas. Consequências, porque elas viram a situação e que sabiam que eram alguns líderes da própria igreja, por causa de política. Estão entendendo? E aí chegou uma hora que eu disse, chega, acabou, eu não posso mais viver assim, eu vou matar a igreja, eu vou matar minha família, eu vou matar minha vida, meu ministério. Eu comecei, amado, eu fazia 1h de oração, quando eu começava a liberar perdão. Pessoa por pessoa, um por um. Senhor, eu libero perdão, eu abençoo em teu nome.
Meu Deus, que ele seja abençoado, que mude também de vida, que não seja questão... Mas perdoando, saía daquele e ia para o outro. Deus me perdoou na primeira vez, mas o sentimento não sai tão fácil. Amém? Aí eu estava andando, dali uma semana, voltava o sentimento, de novo mais uma hora de oração, 1h30, só liberando perdão. Às vezes eu estava viajando, porque naquele tempo eu viajava nos trabalhos, aí eu andando e orando e liberando perdão. E Deus foi curando. Aí, de repente, ali 6 meses, ainda tinha 2 ou 3 que, quando eu lembrava, machucava. Então, aqueles... Eu fiquei 2 anos fazendo isso. Até que acabou completamente. Convivemos com todos depois, como superintendente, reunião, estado, tudo. Normal, não sinto nada mais com nenhum. Não esqueço o que fizeram. Estão me entendendo? Perdão, não é esse que não esquece o que fez, mas só lembra que fez. Nós somos irmãos, nos abençoamos. Muitos vieram pedir perdão depois, nem todos, mas muito. E isso acabou, mas eu tive um tempo, uma guerra, uma ação de 2 anos para eu ser curado. Estão me entendendo? Imagina as meninas. A Thalia até hoje... Ainda teve, esqueci. Ainda tem. Hoje ela chorou muito por isso. Ainda hoje tem, sei disso. E quantos anos faz? Quantos anos faz? Ela lembra. Ela era bem pequena. Hoje ela chorou muito. Mas, enfim. Enfim, maior é Deus que sempre dá vitória. Só que isso acontece, amado. Acontece na empresa de outra forma, acontece dentro da própria família de irmãos. Os que não estão me entendendo? Família da igreja, amados. Nós temos que estar preparados para perdoar. Sentimento é outra história. Sentimento é uma cura que Deus vai curando. Você liberando o perdão e abençoando. Amém, amados? Então, não pode. Se não tem, não pode mesmo, chama o pastor ou a pastora. Quantas vezes já fizemos isso? Se não consegue, vem cá então. Agora então diga assim, Joaquim, tem alguém Joaquim aqui? Tem Joaquim. Joaquim, não. Então vamos dar o quê? Filomeno. Filomeno. Perdoo. O Tião. Pode sim, eu falo, repita. Não, repita. Perdoo. O fulano, sim, abençoou em nome de Jesus. Amém, perdoou, vai para casa. Amém, amado? Naquela hora já se quebra aquela ação. Só que o sentimento depois é outra história. Vai orando, vai abençoando até ser curado. Então, dentro dessas questões, legalidade, aí, amados, você entrou na linha de legalidade aos demônios. Demônio não entra numa vida se não tiver legalidade. Lembra o que aconteceu também com Jó, nas Escrituras, o livro de Jó? Satanás rodeando a terra, andando por ela, e um dia, enquanto os anjos de Deus se apresentam diante do Senhor, lá no meio Deus dá uma olhadinha, capeta, o que tu faz no meio dos anjos? Você vem de onde? Estava dando um olhei pela terra, aí olhando as pessoas. O que você viu lá na terra? Viu o meu servo Jó? Então, claro que eu vi, fui lá na cerca, lá na terra dele. Quis entrar lá, mas ela estava cercada, então o Senhor cercou ele de todos os lados. Estão me entendendo? Tinha arame farpado de Deus, tinha anjo de Deus ao redor de tudo. E eu não pude entrar lá. O Senhor cercou ele. Estão me entendendo? Agora, se Jó, por isso que Deus disse, viu um homem, há na terra alguém igual Jó? Fiel, né? Em outras palavras, comprometido comigo, aliançado comigo, obediente. Consegue me entender? Não tinha legalidade. Então, amados, a nossa vida é cercada por Deus, mas se nós der legalidade, que é negar perdão, pode ser pecado, também da legalidade. Por isso que a gente tem que pedir perdão.
estão me entendendo? Esse tipo de coisa. Mas principalmente a questão de você não liberar perdão para outras pessoas, ou não pedir perdão a Deus. Não pode ter vergonha de Deus, não. Temos que ser sinceros. Que horas? Nem vou parar agora, a gente termina um pouquinho antes, pois todo mundo toma café. Começa a falar e o tempo voa. Então, amado, de onde você veio ou quem você é identidade. Qual é o teu propósito nessa vida? O porquê você está aqui? É missão. Amém, amados? Missão. Temos algo a realizar nesta terra. E para onde você está indo? Qual é teu fim? Eternidade. Posso dar uma local? observação? Pode. Eternidade, geralmente a eternidade se refere, a gente sempre pensa no céu, né? Mas não se esqueça que tem a eternidade do inferno também. Tem a eternidade do inferno. É a mesma coisa. Então, para onde eu estou indo? Qual é o meu fim? Eternidade. Ou no céu ou no inferno. Depende de onde caminho a pegar. Se quiser o caminho largo, inferno. O estreito, céu. Então, amados, encerrando essa primeira questão aqui, conhecendo a nossa identidade pessoal e espiritual, vocês entenderam bem de onde vieram? Sabe a sua identidade agora? O que estão fazendo aqui? Estão entendendo? De onde veio? Primeiro, quem sou eu? Sabe quem você é? Certinho? De onde vim? Sabe de onde veio? Missão, o que eu faço aqui? Realizar a missão e encontrar o caminho e não sair dele. E para onde eu vou? Vai para a eternidade. Agora, se continuar no caminho de Jesus, vai para o céu. Amém, amados? Não porque somos bons, porque Jesus nos salvou na sua graça. Nenhuma dúvida, amados. De hoje em diante, isso vai estar marcado na sua identidade espiritual aí também? Na mente, no coração? Amém, amados? Isso vai direcionar a tua vida, vai melhorar teu caminhar? Vai ou não vai? É isso que tem que acontecer, senão nós perdemos o tempo de estar aqui. E ser igreja viva não é um nome, é uma ação. Amém? Onde a vida de Deus se gera em nós. Por isso temos vida. Sem a vida de Deus, ninguém tem vida verdadeira. Então vamos para o segundo. O segundo, então, aliás, o segundo, entendendo as fases do ciclo de vida gerada por Deus. Então, já temos a nossa identidade. Amém, amados? Temos a vida, sabemos quem somos. Amém? Vida, vida, vida. Agora, essa vida que nós falamos, gerada por Deus, que vem de Deus, ela tem 5 fases. Estão entendendo, amados? Qual vida? É essa que nós falamos até agora. Amém? Ela tem 5 fases. Quais são essas 5 fases? As 5 fases da vida. Estas fases diz respeito a quase todos os tipos de seres que têm vida, tanto dos seres humanos, dos animais ou das plantas. Agora, essas fases, amados, ela é igual para quase tudo que tem vida na Terra. Tanto as plantas, como todos os tipos de animais, como o ser humano. Todos têm 5 fases. Como que acontece? Quais são essas fases? O semear, o nascer, o crescer, o frutificar e o colher. As árvores carregam as 5 fases, os animais as 5 fases, qualquer tipo aqueles microscópicos, as mesmas coisas, mas com relação ao homem. Então,
também da mesma forma, tudo nasce por semente, é semeado. Depois de semeado, ela nasceu. Depois de nascer, amado, ela precisa crescer. Os vai colocando aí na mente. Depois de crescer, amado, naturalmente, pode me dar um copinho para mim daí. Naturalmente, ela vai frutificar. Por que ela não frutifica? Se ela estiver doente, não cresce. Então, amados, tudo que se semeia, semeia para quê? Para que a gente semeia? Para nascer. Tudo o que nasce, ele nasce, para que ele nasce? Para crescer. E tudo que cresce, o que acontece naturalmente? Frutifica. E tudo que frutifica naturalmente acontece o quê? Colheita, colhe. Estamos entendendo, amados? Isso é 5 fases, é um ciclo que acontece colhendo, tem a semente junto da colheita, semeia de novo e assim o mundo está vivendo, pessoas estão vivendo, tudo está se reproduzindo no mesmo ciclo sem fim. Este ciclo não se altera. É o mesmo, sempre. Então vamos para o que é mais importante, porque aqui diz respeito a tudo. Então vamos falar juntos 5. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, 5, colher. Você pode dizer, mas pastor, o que isso diz respeito a uma igreja viva? Vamos ver agora. O número 2, as 5 fases da vida espiritual do homem. O ciclo de vida espiritual também passa pelas mesmas 5 fases. São fases de desenvolvimento da nova vida gerada por Deus no nosso coração. Deus nos gerou a vida, carne, corpo, enfim, natural. Quando nós recebemos Jesus, é gerada nova vida em nós. Porque primeiro fomos criados por Deus. Agora somos feitos filhos de Deus. Então agora é uma nova vida. Essa nova vida, que é a vida espiritual, ela tem as mesmas 5 fases. E este é o problema. Este é a solução. Este é o problema. Este é a solução. Que o cristão, que o crente, ele não atenta a isso. Estamos entendendo? Então ele está perdido também na sua identidade, porque na sua identidade espiritual está as 5 fases ali. Estamos entendendo? Vamos lá então, na sua identidade agora você é filho de Deus? Já aceitou Jesus? Se converteu, pediu perdão, é filho de Deus, amém? Então, na sua identidade de filho de Deus tem 5 fases. E isso também é o que gera o caminho de volta. Amém, amados? Seu sobrenome, então, é as 5 fases. Todos têm o mesmo sobrenome. Primeira, semear. A primeira fase da vida espiritual, semear, evangelização. Falar do amor de Jesus. Falar do evangelho de Jesus. Quando nós falamos, nós semeamos a palavra da vida, não da religião. Muitos semeiam a palavra da religião. Vai para a minha igreja, você tem que fazer isso, aquilo, né? Não, semear a palavra da vida, que leva a semente da vida, que se chama evangelho, para a salvação. Amém? Então,
Primeiro é semeado em nossos corações a palavra da vida, amém? Palavra de Deus, que gera a vida. E ela nasce. O nascer, amado, acontece na salvação. Quando nós cremos, quando nós recebemos Jesus, quando somos batizados, então, amados, nós nascemos de novo. Então foi semeado em nosso coração a semente, e a semente, naturalmente, ela nasceu. Amém? Somos salvos. Depois, amados, precisamos crescer. Crescer quer dizer ser edificado. Se chama na Bíblia, que tem várias formas, mas é edificação. É como se construir uma casa, é construir a vida espiritual. A vida espiritual é construída, estamos entendendo, amados? Tijolo por tijolo, viga por viga, alicerce por alicerce. A vida espiritual não nasce feita. Aqui está o grande problema da igreja, que a grande parte, mais de 50%, se desvia da igreja 3 meses, 4 meses depois de ser batizado. Tem mais desviado em Caxias do que nas igrejas, muito mais, como no mundo inteiro, por causa que não cresceu. Nasceu, ficou criança, 6 meses, 1 ano, 5 anos, criança, bebê. Estamos entendendo? Precisando de leitinho, que todo mundo carregue. Estamos entendendo? Para vir para a igreja. Se o pastor não buscar, se o irmão não ir buscar, não vem. Estamos entendendo? Quem faz isso? A criança, que não pode caminhar. Estamos entendendo? Quem cresceu, vem com suas pernas. Já sabe. Então, amados, culpa de quem? Muitas vezes nossa, de pastor, da própria igreja, própria liderança. Amém? Que não ensinamos que precisa crescer. E depois, se ele crescer, o que vai acontecer naturalmente? Uma pessoa que nasceu, ela recebeu a semente, nasceu, cresceu, o que acontece naturalmente? A missão dela. Ela cresceu para realizar a sua missão. E realizando a sua missão, ela vai colher, então. E qual é a nossa colheita? Eternidade com Deus, no céu. Aí vem outra questão. Mas nessa terra eu não colhi tudo que eu achei que a igreja ia me dar. Já está errado. A igreja, ela é só um meio. Amém, amados? Ela é uma porta. Ela é um local que se alimenta, que se distribui, que se dá. Mas tudo que vem de Deus. Amém? Então a igreja não me deu, o pastor não me deu. Tudo vem de Deus. Mas Deus dá, diz a palavra, com sobra. Ele não é, como é aquele que é mão fechada? Ele não é pão duro. Amém? Tem um ditado também antigo, não é avarento, não é pão duro, não é mão de vaca. Também tinha um ditado lá no interior, não é ridículo. Travessa o rio com a mão fechada. Até hoje ainda tem também. Não ridículo. Na Lagoa Vermelha eles falam cainha. Então, meus amados, preste bem atenção. Deus não nos chamou para ficar parados, sim para realizar uma missão. E colher, e a colheita é a vida eterna. Jesus foi bem claro. Aí tem as bênçãos maiores. Eu vim para que você também tenha vida e vida com abundância. Amém, amados? Tudo que vai pedir vai receber. Que daí tem que orar também. É o a mais que Deus dá. Mas nós temos que ter na nossa mente que a nossa colheita de realizar, de crescer, porque semear e nascer é fácil. Não é mesmo? Por mais que aquele que gera tenha as dores de parto, para brigar contra o diabo, o inferno, também contra
própria pessoa em si, né? Sua natureza. Mas o problema grande da pessoa é o crescer e o frutificar. Mas o crescer e o frutificar é para colher. E o colher é a vida eterna. Por isso nós estamos aqui para alcançar a eternidade. Por isso Jesus morreu. Por isso nos convertemos. Amém? As outras coisas são as bênçãos a mais que Deus nos dá. E daí, mas faltou, estive na igreja, pedi um emprego, Deus não me abençoou ainda, abençoou o irmão, mas eu ainda estou remando, está difícil, muitas vezes. Né? Por que morreu? Por que aconteceu? Estão me entendendo, amados? E aí isso fere a gente, porque a gente está pegado aí às coisas deste mundo, não à realidade. Quer dizer, a nossa identidade está sendo agora barulhada de novo, né? Desnorteada. Porque nós estamos desviando o foco do porquê Jesus morreu. Agora, por quê? Não só porque nascemos, já estudamos agora. Por que Jesus morreu? Por que Jesus deu a vida? Qual é a nossa colheita de servir a Jesus a vida inteira? A eternidade, o céu, com Deus. Amém, meus amados? Desenvolvendo, então, esse princípio de vida. Semear evangelismo. Semeamos em anunciar o evangelho falando sobre Deus, sobre Jesus. Amém? Isso é a semente. Então, nós nascemos de semente e agora a nossa missão começa em semeando, semear. Estão me entendendo, amado? E agora pega. Por que muitos crentes não recebem? Outros se desviam porque eles não querem reproduzir. E sabe por que que Deus fez homem e mulher? Para procriar, reproduzir. Sabe por que Deus fez igreja? Para criar, reproduzir. Fala. Toda a semente é plantada, daí vira fruto, né? Mas nem todo fruto vai virar semente, né, pastor? Porque eu quero dizer assim, na questão de muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu creio, né? E alguns, eles se dispõem a servir a Deus. Porque quando os discípulos dizem para Jesus que nem todos irão se salvar, Jesus diz, para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Porque se for assim, nem todos se propõem a fazer a obra. Na verdade, todo fruto, ele vem carregado de semente. Estão me entendendo? A semente de Deus nunca falha. Todos. Agora, se que ele quer deixar a semente apodrecer no chão? Mas não vai perder salvação, pessoal. O quê? Porque senão muitas pessoas perderiam a salvação. Se você não quiser semear? É porque como é que você vai cumprir a missão para voltar? Vai ficar no caminho. Não, eu entendo, mas eu estou falando na lógica. Não chega. Não. Cuidado com essa lógica. Cuidado com essa lógica de fazer atalho. Quer dizer, eu não preciso crescer espiritualmente e eu não preciso realizar a missão para voltar para o céu. É as fases da vida. Natural. Esse não é problema nosso. Problema nosso é nós fazer a nossa parte de semear a palavra, amém? De ajudar a crescer, mas depois que ele cresceu, ele tem que realizar a sua missão, amém? De frutificar e pegar a sua própria semente e semear de novo. Alguns semeiam para muitos, outros para poucos. Estão me entendendo, amado? Outros, um semeia, daí o outro, a missão dele é alimentar, ajudar a crescer, mas vai estar dentro das 5. Estão me entendendo? Outro, então, é auxiliar na missão, dizendo, olha, você precisa semear, teu fruto está cheio agora, você cresceu, está cheio de semente, você não pode deixar se perder a semente santa, tem que semear, vou te ajudar a semear, vai comigo. Eu lembro, eu era pouco tempo de batizado, a pastora Margarete, naquele tempo era só líder de jovem,
Chegou lá, olhou para mim, vem comigo. Sábado, vamos lá no fundão lá do... Cemitério? Não, lá do... Não, era o bairro onde ela morava, lá no Pioneiro. Lá no outro bairro lá embaixo, lá, porque eu comecei nas escolas dominical, escola não, eu comecei um grupo familiar. No sábado de tarde fazia lá, que nem uma célula, hoje que nem um grupo vida. Amém, amados? Eu comecei assim, e eu não sabia nada. Digo, mas eu faz pouco tempo, vai comigo. E como eu tinha moto, eu passava lá para ela no bairro, ela morava no bairro, pegava ela na minha garupa, ia lá, voltava, e ela era noiva do Flávio, do pastor Flávio, que já faleceu. Teve problema? Não, nenhum, nem meio. Estão me entendendo? E lá foi onde eu preguei a primeira vez. Quando ela me disse, ó, sábado que vem você que prega. Eu não dormi a semana inteira. Eu bem novo na fé. E aí eu comecei a pregar e digo, meu Deus do céu, não está saindo nada, só estou mascando borracha aqui. Daí eu olhei para um lado, o visitante chorando. Nossa, Deus está operando. Achei que não prestava para nada. Então começou assim, amados. Venha cá que eu te ensino a semear. Eu te ajudo. Estão me entendendo? Estão me entendendo, amados? E nós temos que pegar, nós estamos semeando, pega o irmãozinho lá, vem cá, vai comigo agora. Vamos para o Grupo Vida, vamos lá na rua, vamos lá visitar uma pessoa lá para falar do amor de Jesus. Meu amigo, isso, aquilo. Estão me entendendo, amados? É assim que as coisas, mas temos que fazer. Viemos aqui para cumprir a missão. A Deus falou que a gente não tem culpa, né? Esse pessoal vai para o inferno, a culpa é deles, né? O importante é a gente semear, né? Exato. Que nem fala na palavra de Deus. A gente sabe, o semeador saiu semeado, né? Ele semeou em vários solos, né? Espinhos, pedras. Na verdade, falou de 4 solos, porque vão vários. Né? A missão dele, ele fez. A missão ele fez. Então, a nossa missão é semear. Se a pessoa aceita a semente ou não, é problema dele, mas se nós não semear, o problema é nosso. Dá para entender ou não, amados? Se nós não semear, não ajudar a crescer, não ajudar a ele realizar a missão, não ajudar a ele se firmar na fé para a eternidade, não se desviar, nós estamos trabalhando, qualquer dessas 5 áreas que nós fizermos, estamos realizando a nossa missão. Muitos têm uma missão só de semear, outros já não, de ajudar a crescer. Amém? Outros de ajudar a colher. Outro de semear, outro de ajudar a colher também. Dentro dessas 5, nós estamos realizando nossa missão segundo Deus nos colocou, chamado de Deus. Amém? E também as formas de semear, cada um usa de uma forma diferente, né, professor? Internet, vizinho, mais próximo. Hoje, muito mais que antigamente. Hoje é fácil semear. Fácil. Antigamente era mais difícil. Então, qualquer área, irmã Sinara, que a pessoa aceitou Jesus, ela esteja atuando, é a missão dentro das 5 áreas. A missão. Isso é pelo Espírito, cada um tem algo a mais numa ou na outra, chamado diferente. Mas ela tem que realizar a missão. Se ela não realizar a missão, aí não é comigo. Mas aí, não, só para me entender, eu quero dizer, uma pessoa, ela não vai realizar todas essas tarefas, é isso que eu quero entender, porque tem pessoas que... Eu quero dizer, não, mas como eu te falei, pode ter pessoa que vai realizar só uma. isso Deus... que eu estava tentando falar para o senhor. E Deus... agora entendi, então. Você estava com dificuldade de expressar a pergunta, né? Então, uma pessoa que não vai, até que não passa do frutificar, ela então, entende? Não, é nas 5 fases da missão. Um é chamado para um, outro para outra. Alguns podem fazer as 5. Estão me entendendo? Outros fazem 1 ou 2 melhor. Estão me entendendo? E quem tem um chamado específico para uma, ele vai se destacar naquela. Porque é um ministério, a missão dele é aquela. Estão me entendendo? E a missão
dele. Aí ele pode auxiliar. Aí ele pode auxiliar outros também, ou quando não tem, fazer outra missão também. Ele faz, mas não se destaca como aquele que tem o chamado para aquilo. Deu para entender agora, irmã Sinara? Agora fechou? Sim, era só isso que eu tinha dúvida. Já? Então, amados, nascemos em nossa conversão, agora estando com Deus. Crescer, edificação. Crescemos em nossa união ou participação. Nós hoje estamos unidos, estamos participando. Está acontecendo o que aqui hoje? Crescimento. Estão entendendo, amado? Crescimento. Para que saia daqui e comece a frutificar. E aqueles que estavam criança começam a se desenvolver. Amém, amados? Hoje aqui está sendo gerado crescimento. Que agora crescendo e andando com Deus. Frutificar a nossa missão. Frutificamos em nossa missão. Realizando a obra de Deus. Em qualquer uma das 5 fases. Amém? Colher a eternidade. Colhermos em nossa perseverança. Morando com Deus. Então a gente começa falando sobre Deus, estando com Deus, andando com Deus, realizando para Deus e morando com Deus. Que as 5 fases, é um caminho. Amém, amados? São 5 fases, que é um caminho. Então, quando nós falamos nas outras aulas ali, que nós trouxemos a visão dos 7 colunas da vida espiritual, é dividido em 2 partes, as 3 primeiras e depois mais 4. Estão entendendo? E essas outras 4 não está ali, nessas 4, o semear, mas está ali bem especificado o nascer, o crescer, o frutificar e o colher. Amém? No exemplo do nascer, a porta com uma cruz. Amém? Que nós falamos, lembra disso? Ali está o nascer. A videira e os ramos, ali está o crescer. O corpo e os membros, ali está a missão. E a casa do Pai, ali está a eternidade. A vida eterna nos céus. Deu para entender, amados? E os 3 primeiros daí é a relação até ali, que é o reino dos céus, que é o objetivo, onde vamos voltar, que foi gerado na terra para salvar, a presença de Deus, que é a primeira coisa, depois o evangelho de Jesus e a igreja. Deus, acima de tudo, em primeiro lugar. Deus, reino, o evangelho do reino, a igreja, a porta do reino. E aí começa então o desenvolvimento. Nascer, crescer, frutificar e colher. Amém? Cada um com a projeção que identifica. Tranquilo, meus amados? Então já passou tempo de novo. Vamos ficar em pé. Então louvamos a Deus.